É curioso, e nessa linha que o Daniel está falando, o que acontece? Geralmente a pessoa quer a pílula mágica. Remédio, o exercício, o app que vai fazer seu cérebro bombar, mas não existe, né? E o feijão com arroz, o básico, funciona, né? Então, o sono é muito relevante para a consolidação da memória, a insônia crônica, a pessoa não dormir muito, a gente sabe que predispõe, quadro demencial, já tem estudos mostrando, né? A questão alimentar. Eu explico para o paciente, qual a lógica? O coração bombeia o sangue, 25% do sangue que o coração bombeia vai para o cérebro. Um órgão tão pequeno, mas que pega tanto sangue, né? Se você tem dislipidemia, pressão alta, as carótidas, os vasos estão prejudicados e não vai chegar o sangue direito. E isso faz seu envelhecimento também cognitivo. E, além disso, a atividade física, que também todo mundo sabe, a alimentação também está associada. E parece que é conversinha. Não, tem estudos científicos mostrando que todos esses fatores, e a atividade física não é nada demais, não é 30 minutos todo dia, ou 1 hora, 3 vezes por semana, né? A questão alimentar do paciente, controlar a pressão, controlar o açúcar, porque não dá sintoma. É curioso que você fala no dia a dia com o consultório, o paciente dá sim. É a pessoa que não percebe, não dá esse sintoma. Eu sou hipertenso, não tinha sintoma nenhum, fui fazer o mapa, apareceu, tenho que tomar remédio. Então, assim, não dá sintoma. Diabetes é a mesma coisa, a maioria das pessoas não dão sintoma. É raro quando a pessoa não controla e tem uma crise hipertensiva, dá aquela dor de cabeça, né? Todo mundo fala, dor de cabeça da nuca. Pressão alta, né? É exceção. O que é legal, Júlio, o que é legal do diabetes... Depois do programa, doutor. O que é legal do diabetes é que o paciente fala assim, mas eu não como tanto doce. Como se fosse só o doce em si. Ou então que o doce provocasse a diabetes. O colesterol, né, Daniel? Exato. A maioria do colesterol é produzido pelo nosso corpo, não é da alimentação. A maioria... o colesterol... O colesterol, nós é que produzimos, né? Nós é que produzimos. 30% mais ou menos você consegue reduzir na dieta. Nós é que produzimos. E desses 30% que vem da dieta, 80% é do carboidrato, 20% é da gordura. O colesterol é ruim mesmo, que eles falam? Ele é bom, ele tem funções. Mas como tudo no nosso corpo, o excesso dele é ruim. O próprio cérebro, ele é sedento por gordura. Pegar um dos alimentos mais gordurosos é o leite materno. Quem ajuda a levar gordura para o cérebro, inclusive, é o LDL, que é o colesterol ruim. Entendeu? Só que o excesso do LDL vai promover mais oxidação na parede das artérias, vai promover aumento de formação de placa de placa de ateroma. O leite materno é muito gorduroso. Mas ele é essencial para o desenvolvimento do cérebro. Então, mas ele é essencial para deixar o cérebro bom. Tanto é que, para deixar, quanto mais... Os hormônios, né? Gordura que faz a maioria Os hormônios, a gordura, né? É o colesterol. O colesterol que faz isso, né? Tanto é que quando a pessoa baixa demais o colesterol, você tem um problema com a questão de hormonal. A gente hoje tem uma grande discussão, que aí cada um puxa para um lado, que é as diretrizes, né, das sociedades de cardiologia falam quanto menor o valor do colesterol, melhor. Só que tem que tomar cuidado, porque isso leva a falsa impressão de que se eu controlar o colesterol, eu diminuo o meu risco cardiovascular. E não é verdade. O ano passado teve uma publicação de um caso, uma paciente com colesterol total de 45 e um LDL de 1. Ou seja, o cenário era perfeito. E ela havia infartado. E aí, a chamada de atenção era, cuidado, porque ela tinha o triglicérides alto, ela tinha hemoglobina glicada, insulina sedentária, tabagista, obesa. Então, quer dizer, o foco ficou, se eu controlar o colesterol, eu diminuo o risco de doenças cardíacas, mas todo o trabalho em volta foi esquecido e foi focado só nisso. É importante controlar, mas o ao redor também é importante. O exercício hoje é indiscutível. Exercício e prática de atividade intelectual. Isso. Uma coisa que pouca gente fala. Fazer mesmo. É curioso que nos Estados Unidos eles usam por tempo de estudo formal. A gente sabe que no Brasil às vezes é um pouco diferente, mas fazer atividade intelectual, eu falo com todo o meu paciente. Aposentar é uma tragédia para o cérebro. É verdade. Eu brinco com o meu paciente, eu falo assim, aposente, sabe aquela fofoca do trabalho que você reclamava? É o crossfit do cérebro. Você fica ali pensando o tempo inteiro, o padre depois é que é pecado, mas assim, o cérebro é um exercício forte. Aí eu falo com o meu paciente, vai na igreja, faz um trabalho social, faz alguma coisa, por isso que usar. Agora, isso que você falou é verdade. E aposentar, a gente vê que a pessoa começa a ficar doente depois de aposentar. A pessoa fala, agora que eu aposentei, apareceu as doenças. Não, é porque você aposentou e que ficou doente. O cara trabalha a vida toda para se aposentar, se aposenta e morre. Então, mas é porque não? Porque